Oi, pessoal. Quando o tema é eclipse, principalmente no caso dos eclipses solares, como é o que ocorre no dia de hoje, as pessoas elas ficam alvoroçadas. Existe muita curiosidade a esse respeito. Afinal, eles são rodeados de mistérios, eles são rodeados de superstições, de lendas. E, na verdade, nem tudo são mistérios, nem tudo são superstições ou lendas. Existe um fundamento por trás de tudo isso. Como a astrologia ela se baseia em questões filosóficas, na verdade talvez seja mais fácil a gente compreender de onde que vêm todos esses pensamentos, todas essas superstições. Às vezes as pessoas elas imaginam que o eclipse vai fazer com que as coisas elas invertam, né? Aquilo que está caminhando de uma maneira de repente passa a caminhar de outra, que as coisas não dê certo. Alguns acreditam que isso seja um presságio de morte, um presságio de dificuldades e coisas desse tipo. Volto a dizer, desde os tempos mais remotos da humanidade, isso acabava acontecendo e acabava mexendo com o imaginário das pessoas. A astrologia é uma ciência filosófica. Quando a gente pega o conceito de que cada um de nós é o centro do nosso universo, a gente está praticamente replicando o conceito medieval de universo, onde a Terra era o centro de todo o nosso sistema solar e tudo orbitava em torno dela. Na astrologia vai acontecer a mesma coisa. Nós somos o centro de nosso sistema solar e tudo orbita em torno de nós. Ou seja, quando a gente está fazendo o mapa astral, na verdade a gente está remontando as nossas origens ancestrais. E embora a ciência ela não aceite isso, vocês, quando a leitura é bem feita, a gente percebe nitidamente que existe uma estreita relação entre o indivíduo e o universo, entre a Terra e o universo, o movimento cósmico universal e assim por diante. Para que a gente possa entender realmente o que ocorre nesse período, vamos levantar alguns conceitos. Imaginemos a seguinte situação. De um lado, nós temos a Terra, que representa o nosso mundo material, nosso mundo objetivado, que representa nosso plano mental, nosso quarto sistema de evolução e tudo isso que a gente vem falando no canal. E do outro lado, nós temos o Sol, que representa a fonte da vida, que representa a luz, que representa, de um certo modo, o plano espiritual, também, que a gente vem falando bastante aqui no canal. Num determinado momento, a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, causando ou provocando uma espécie de escudo que impede aqueles que estão na Terra de verem a luz do Sol, e impede a luz do Sol de agir sobre a Terra. Mas o que seria essa Lua? O que representa essa Lua? A Lua, na verdade, muitos vão atribuir a ela a questão do psiquismo, da alma e etc., que também não é errado, mas, no meu entender, ela nos diz muito mais do que nós imaginamos a partir dessa simples explicação. A Lua, como nós já vimos, ela é a origem de toda a vida. Ela é a nossa ancestral. É aquele planeta, aquele sistema que acabou não sendo concluído e que, por conta disso, tudo aquilo que não foi realizado lá acabou sendo transferido para esse plano. Quando a gente fala de Lua, a gente está falando de passado, está falando de passado evolutivo. E quando a gente fala de Lua, a gente diz também das emoções e daquilo que ficou mal resolvido e que precisa ser revisado, precisa ser revisto. Quando a gente olha esse primeiro exemplo que eu dei do eclipse, a gente vai entender num primeiro momento que as questões lunares elas vão surgir, elas vão despontar, elas vão aparecer. A Lua ela acaba sendo visível, ela oculta o Sol. Ou seja, aquilo que precisa ser trabalhado, que precisa ser revisto, aquilo que precisa ser modificado, acaba sobressaindo.
é o momento em que a sombra se manifesta. A gente não tenha dúvidas disso. Mas não vamos falar que essa sombra ela seja alguma coisa ruim ou que ela seja alguma coisa prejudicial. Ela simplesmente representa o momento em que a evolução ela nos cobra uma revisão de alguns valores para que a gente possa seguir adiante. A Lua, no nosso mapa astral, ela representa a nossa mãe, entre outras coisas, o nosso emocional. Mas ela também tem uma outra representação interessante. Quando a gente vai estudar o Quirón, que é a nossa ferida, a gente percebe que um dos pontos para onde a gente corre no momento em que o nosso Quirón é ativado é para a Lua. A Lua representa o colo da nossa mãe. A gente pode dizer, é a criança que quando é ferida ela vai buscar colo, vai buscar proteção. Por outro lado, como a Lua representa o passado, ela vai falar da nossa tendência de voltar ao passado todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados por alguma coisa, todas as vezes que nós não conseguimos vislumbrar o futuro, que nesse caso é o Sol, que acaba sendo tapado durante o eclipse. A Lua, portanto, de certo modo, ela vai trazer à tona aquilo que ficou lá atrás, vai trazer à tona uma mecanicidade nossa para que a gente possa rever, para que a gente possa revisar, ou para que a gente possa se libertar de tudo isso. Nesse ponto, eu não vejo as questões lunares como sendo negativas, mas como sendo algo extremamente necessário para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Na astrologia, as questões lunares elas vão aparecer também relacionadas aos nodos lunares, que também dizem respeito ao nosso passado, que curiosamente caminham, no sentido oposto aos demais planetas do mapa. E tudo aquilo que caminha em sentido oposto acaba sendo relacionado ao passado. A gente pode dizer a mesma coisa em questão aos planetas retrógrados, que vão fazer com que nós sejamos obrigados a mergulhar dentro de nós, sejamos obrigados a refletir em relação a determinadas questões. Para quê? Para que nós nos tornemos mestres a partir daqueles obstáculos e daquelas questões que são levantadas. A Lua vai fazer isso, A Lua, em sua ação no eclipse, ela vai trazer para nós aquilo que a gente precisa ver ou precisa rever para que nós nos tornemos mestres em alguma coisa, para que nós nos tornemos mestres, no caso, ou tenhamos uma grande oportunidade de aprendizado no setor do mapa em que ocorre o eclipse. Aquele passa a ser um setor de revisão, onde o nosso aprendizado ele vai estar mais diretamente objetivado nas nossas vidas. Em termos coletivos, esse eclipse vai trazer à tona aquelas questões relacionadas ao signo onde ele ocorre, ao arquétipo do signo onde ele ocorre e o modo como ele acaba interferindo em toda a humanidade. No caso do dia de hoje, esse eclipse que está acontecendo em Gêmeos, portanto, ele vai dizer respeito a tudo aquilo que está relacionado a Gêmeos. Ele vai trazer à tona as questões geminianas que precisam serem melhor vistas, melhor abordadas, melhor compreendidas, ou talvez ele nos faça refletir a respeito de tudo aquilo que essas questões representam. As questões geminianas, elas vão falar principalmente a respeito de comunicação. Ou seja, é um momento em que nós precisamos nos ater melhor àquilo que nós falamos, a maneira como nós falamos, e de certo modo também em relação aos meios de comunicação, se realmente aquilo que está sendo dito condiz com a verdade. Por quê? Porque existe nesse aspecto, existe uma quadratura com Netuno em Peixes. O que é uma quadratura? A quadratura é um aspecto tenso entre dois planetas, tá bom? E a gente pode imaginar que os planetas eles são como personalidades e quando a gente está de boa,
né? Quando a gente não está tenso, a nossa personalidade ela age de uma determinada maneira. Porém, quando a gente está tensionado, a nossa personalidade tende a agir de outra, né? A gente pode ter uma personalidade extremamente positiva, otimista, mas por algum motivo, quando nós estamos tensionados, nós estamos com medo, esse otimismo ele acaba sendo ofuscado, né? E acaba dando lugar à preocupação e assim por diante. O mesmo vai ocorrer com os planetas. Então, por exemplo, se eu tenho Mercúrio, que representa a comunicação, que é o regente de Gêmeos, e que por acaso está em conjunção com esse eclipse, né? Conjunção significa assim, que está alinhado, está acontecendo no mesmo ponto, no mesmo eixo, né? A gente percebe, então, que as questões de comunicação, elas acabam ganhando ainda maior intensidade. E quando a comunicação está tensa, então ela pode ser uma comunicação mentirosa. Tá? Gêmeos, né, o Mercúrio, ela vai falar muito de inventividade, e Netuno vai falar muito de fantasia, vai falar muito de imaginação. Quando a comunicação ela não está de bem com a imaginação, né? Netuno também é conexão espiritual, etc. Mas quando a comunicação ela não está de bem com isso, ela pode se transformar em mentira, ela pode se transformar em coisas não positivas. Aquela comunicação que era para ser uma comunicação clara e objetiva, ela pode se transformar em mentira, ela pode se transformar em ilusão, como eu já disse. Aquela comunicação ela deixa de ser confiável e ela pode ser uma comunicação usada no sentido destrutivo. Na verdade, o que acontece é que todas as sombras ligadas ao conceito de comunicação, elas vão acabar emergindo. Muito daquilo que está oculto, muito daquilo que está escondido, muito daquilo que a gente não vê, vem à tona para ser revisto, para ser trabalhado, para ser percebido, para ser discutido, para ser reformulado. Gêmeos também pode representar muito as nossas crenças, no sentido dos dogmas, aquilo que a gente estrutura como certo, como errado, como conceitual, e isso daí talvez ocorra nesse momento a necessidade de revisar tudo isso em função dos acontecimentos. Essa questão da geminiana, essa questão mercuriana, como a gente vem dizendo aqui, na verdade eu não percebo que existe grandes diferenças do que a gente já vem vivendo, do que já vem acontecendo. Mas sim, o que existe é um momento em que a gente tem a oportunidade de perceber realmente muito daquilo que está à nossa volta e que talvez a gente não venha percebendo em função dos dias atribulados que a gente está passando. Essa questão da comunicação, ela vai ser bastante evidente. E é interessante que a gente perceba isso. Por outro lado, né, a gente não pode falar assim, existe uma tensão, essa tensão ela só está de um lado e ela não está do outro. Né? Nós temos dois planetas tensos, como eu já disse, o Netuno em Peixes e o Mercúrio junto com esse eclipse, né, com Sol e Lua, e ainda nós temos o nó do norte também, nó do lunar norte também, todos eles em Gêmeos. Nós percebemos que o ponto grande de tensão que está acontecendo com esse Netuno em Peixes vai falar das questões piscianas. E o que são as questões piscianas? As questões piscianas são as doenças, são as epidemias. As questões piscianas elas vão falar das crenças religiosas também. É bastante interessante que a gente perceba isso. Né? Esse momento em que os pontos ligados à comunicação, ligados a doenças, ligados a crenças, ligados a fantasias, tudo isso muito exacerbado, bastante exacerbado, fazendo com que a gente tenha dificuldade de enxergar a realidade,
fazendo com que a gente tenha dificuldade de enxergar o sol, que a gente tenha dificuldade de enxergar a claridade que está por trás de tudo isso. Portanto, o eclipse, ele assinala um momento de recolhimento. É importante a gente perceber isso. É importante a gente perceber que ele nos traz uma possibilidade de que a gente possa rever em nós aqueles temas, né? Aqueles temas relacionados a ele que, de um certo modo, vão acabar se manifestando na nossa vida material, né? Em algum setor da nossa vida material, mas, na verdade, com a finalidade de que, através desse setor, a gente possa perceber o todo. A parte, ela é sempre um reflexo do todo, não importa qual seja a parte, não importa qual seja o setor da nossa vida que isso acontece, esse setor da nossa vida, ele vai refletir o todo, vai refletir o coletivo de uma determinada maneira. Por isso, talvez, houvesse muitas restrições dos povos antigos, porque, de um certo modo, eles sabiam que essas questões elas iriam ser trazidas à tona. E dentro do imaginário deles, né? Agora a gente pode voltar para as questões medievais, né? Tudo que é bom é Deus, tudo que é ruim é o demônio, né? Tudo que é bom me protege, tudo que é ruim me castiga. Então, a partir do momento em que as questões lunares elas vêm à tona, na cabeça deles poderia significar que é o mal que está surgindo para punir os homens e assim por diante. A gente não descarta, muitas vezes, dependendo do signo onde ocorre o eclipse, né? Mas se for em signo de terra, se esse signo de terra ele estiver tensionado por Marte, Plutão, etc., podem ocorrer abalos sísmicos e etc. Mas isso daí acaba ficando mais evidente, né? Agora, nesse eclipse solar que ocorre no signo de Gêmeos, que é um signo de ar, que é um signo de comunicação, é para a gente prestar muita atenção nas nossas questões mentais. É um momento bastante positivo para que a gente perceba as nossas crenças, os nossos condicionamentos, a maneira com que a gente se comunica, o modo como a gente se expressa, a maneira como que a gente entende outra pessoa. É um momento de empatia. Gêmeos, ele representa né, o colocar-se no lugar do outro, aprender através do outro, ampliar a nossa visão através do outro. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Se por um lado a gente tem a sombra, na verdade a sombra ela existe porque existe uma luz, né? Caso não existisse a luz, essa sombra ela não existiria. Então é importante que nesse momento, através da sombra, a gente perceba a luz. É importante que a gente perceba essas questões ligadas a esses planetas envolvidos, como eu já disse, que é o Mercúrio, que é o Netuno, Sol, Lua, etc., para que a gente perceba que é o momento da gente rever uma série de coisas. Nós estamos vivendo dias muito confusos, nós estamos vivendo um momento bastante atribulado, onde a mentira e a verdade se confundem e a gente acaba perdendo a noção de em quem confiar. Isso tudo para quê? Para que a gente desenvolva o bom senso, para que a gente acabe se fixando naquilo que a gente verdadeiramente acredita, na nossa verdade interior, como eu venho falando aqui no canal. É interessante a gente notar que os eclipses solares acontecem sempre no dia da lua nova, ou seja, no dia da conjunção entre o Sol e a Lua, conforme a gente vê nesse mapa astral. É interessante a gente perceber também que esse dia, que é conhecido como lunação, é aquele que determina as regras que irão vigorar durante todo o período do ciclo lunar. Quando ocorre um eclipse solar nessas condições, então essas regras podem durar até alguns anos.
Isso significa que tudo isso que nós estamos falando, estamos refletindo a respeito do eclipse, deve ser aplicado ou deve ser observado não só no dia em que ele ocorre, mas assim até um grande período posterior a ele. Outra coisa interessante para a gente observar é que quando nós estamos diante de um eclipse solar, o que na verdade nós estamos vendo é a sombra da Lua, ou seja, os aspectos emocionais e psíquicos a serem trabalhados. Ao passo que quando nós estamos observando um eclipse lunar, o que nós vemos é a sombra da Terra, ou seja, os aspectos da materialidade a serem trabalhados. Portanto, esse momento ele tem a oportunidade de se transformar num momento maravilhoso. Quando a gente perceber tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta e a gente não se envolver com os fatos e a gente procurar aprender, procurar ver o que existe de verdade por trás de tudo aquilo e trazer aquilo sinceramente para nós, falar, onde isso daqui se aplica, onde isso daqui precisa ser revisto. Nos setores da nossa vida onde ocorre o eclipse, se existe algo que precisa ser revisto, revisionado, se existe algo que está errado e que vem à tona, a gente tem que agradecer, porque está sendo uma grande oportunidade para que a gente possa rever coisas que talvez a gente não tenha visto antes, por diversos motivos, inclusive por fugir de nós mesmos. Era isso aí que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.